Bom, gente, vamos lá então agora para o início da nossa aula de crítica ao tradicionalismo. Quero de novo começar essa crítica fazendo uma consideração importante, tá? Embora seja obviamente eu vou destacar aqui os pontos que me parecem negativos no tradicionalismo. Em primeiro lugar, obviamente, né, já falei isso sobre o Jung também, sobre o Campbell, eu volto a falar, isso não diminui a importância desses autores para a construção de uma interpretação fidedigna do universo simbólico, mas não só, até destaco um pouquinho mais, porque as minhas críticas ao Jung, principalmente, elas são muito mais severas, tá? Porque tem a ver com a própria cosmovisão junguiana. Ao passo que esses autores tradicionalistas, perennialistas, o Guénon, o próprio Fritjof Schuon e todos os outros, eles realmente são muito fiéis ao espírito das grandes religiões, tá? E eles têm uma cosmovisão que realmente se encaixa na cosmovisão tradicional em larguíssima medida. Então, e fora isso, são autores muito, isso também se aplica ao Jung, mas também ao Campbell, mas aqui talvez até num nível um pouco maior, são autores muito versados nessas matérias, tá? Então a leitura que eles fazem de simbolismo é realmente muito fidedigna, tá? Então não quero nenhuma, porque a gente tem essa tendência, né? No Brasil isso é muito claro, mas às vezes parece que a gente quer, que a partir do momento que a gente critica, de alguma forma a gente está se colocando numa posição superior àqueles autores alvos das nossas críticas, né? E até no mundo dos tradicionalistas isso é muito notório, né? Porque os tradicionalistas, eles, embora fossem o Guénon, enfim, sempre houve leitores do Guénon no Brasil já, enfim, há muito tempo. Só que eles se tornaram populares aqui na última década, talvez 15, 20 anos, a partir principalmente da popularização também do Olavo de Carvalho, né, como pensador, como filósofo, tal, principalmente quando ele começou a ganhar uma notoriedade a ponto de influenciar as eleições brasileiras e tal. E o Olavo, ele se declarava, né, todo mundo, enfim, quem acompanhou o Olavo de Carvalho em algum momento, conhece um pouquinho dele, sabe que ele realmente foi muito influenciado pelos autores tradicionalistas, e ao mesmo tempo que ele valoriza esses autores, reconhece a importância deles para a formação e tal, ele introduz de uma forma absolutamente crítica, como se fosse uma etapa da vida que tivesse que ser superada, né? E talvez seja isso mesmo, mas isso tem um efeito colateral perigoso, que é impedir a gente de entender, de fato, esses caras sem preconceitos, né? Sem interpretá-los à luz das conclusões, às vezes, da pessoa que nos apresenta, né? Eu acho isso problemático quando a gente interpreta o Jung assim, quando a gente interpreta o Campbell assim. O Campbell é um exemplo, é um cara que foi popularizado em filmes, etc. E a gente tem muitas vezes a tendência de já se aproximar, quando a gente tem algum conhecimento das críticas que são feitas ao Campbell, a gente tem já uma tendência a encará-lo como um autor superficial, alguma coisa assim, que só vai falar da jornada do herói. Isso impede a gente de entender ou de entrar na obra dele com um espírito mais aberto, e daí sim a gente compreender as profundezas, da riqueza que tem nos livros que ele escreve. Isso se aplica ao Jung, isso se aplica muito aqui aos tradicionalistas no Brasil por conta disso, né? Então, às vezes a gente, enfim, Guénon é um autor que já, do qual a gente se aproxima já com uma dose, quem chegou ao Guénon por meio do Olavo de Carvalho, por exemplo, que é um caminho muito comum, nem foi meu caso, né? Então, meu caso não é esse, meu caso já falei aqui, né, que eu sou interessado por simbolismo mesmo, então minha trajetória é diferente, tá? Não é essa. Agora, eu consigo ver pessoas que se aproximam do Guénon a partir do Olavo, a tendência absolutamente normal é que já olhem para o Olavo que olhem para o Guénon, ou para o Schuon, ainda mais a partir das conclusões do próprio Olavo, que não necessariamente são conclusões justas, sabe? Então, isso que eu quero evitar, tá? Não quero trazer essas críticas nesse sentido, tá? De me colocar acima desses caras, porque eu não tô acima desses caras, tá? Eu não tô. Pelo contrário, eu aprendo cada vez que eu leio
o Guénon, o Theo Chon, eu posso discordar, tem pontos de discordância, mas eles têm uma riqueza enorme. E isso aplica até ao próprio Jung. Quando eu leio o Jung, a partir, enfim, claro que com um olhar um pouco mais crítico, mas eu aprendo, tá? Eu aprendo, isso me modifica até hoje, isso molda minha forma de ver o mundo até hoje, aprimora a forma de ver o mundo até hoje. E me parece que essa é uma abordagem muito mais saudável, tá? Quando a gente fala de autores desse nível, a gente não está falando de autores bobos, não, tá? A gente não está falando de autores irrelevantes. Um René Guénon, por exemplo, que às vezes é apresentado ao Brasil e a pessoa lê o Guénon como se ele fosse simplesmente, né, como sugere o Olavo, um agente de islamização do Ocidente, né, o que parece uma conclusão bastante precipitada, não, bastante enviesada, talvez, né, uma conclusão que não parece ter elementos suficientes para dizer isso, muito longe disso. Enfim, quando a gente aborda o Guénon a partir disso, a gente esquece que é um cara que influenciou, por exemplo, um Mircea Eliade, sabe, que é um autor que está por trás de uma das grandes obras de história das religiões comparadas, que um livro super popular, de um autor super conhecido e reconhecido, que é o Houston Smith. Enfim, a gente perde a noção, quando a gente olha para o Chuon a partir da lente do Olavo, das experiências dele, ou até mesmo a partir de dados biográficos do Chuon, que são... Eu não vou entrar aqui no mérito, tá? Vocês podem pesquisar esses temas. Acredito que muitos de vocês conheçam esses temas, mas quem não conhece pode pesquisar. Mas a gente, quando já parte do pressuposto de que o cara tem XYZ problemas, a obra não merece ser levada tão a sério assim, ou não merece ser levada nada a sério. Esquece a influência do Chuon sobre autores absolutamente da primeira estatura do pensamento sobre as religiões, né? São caras muito bons, tá? Isso tem que ser mantido em mente o tempo todo, tá? Apesar do que eu vou falar daqui pra frente, eu acho sim que tem pontos críticos. O primeiro, então, talvez essa aula, eu não sei exatamente como que vai se desenhar, tá? Mas talvez acabe sendo até uma aula um pouquinho mais curta, talvez eu consiga resolver aqui os temas em 3 blocos, vamos ver, tá? Primeiro ponto, que me parece o mais problemático de todos, tá? Da obra. Apesar de ser uma crítica talvez imerecida, tá? Vou tentar me explicar aqui. Acho que vocês conhecem, sabem, né? Quem conhece um pouquinho de tradicionalismo, conhece a ideia tradicionalista, que se baseia principalmente no Vedanta, na doutrina hindu, de que a gente vive um período final de um grande ciclo cósmico. Esse período final é um período de muita materialização, né, de uma decadência profunda na matéria. O Guénon diz que, principalmente ele defende isso em algumas obras específicas, mas eu vou destacar aqui o Reino da Quantidade e os Sinais dos Tempos. Ele defende que os grandes ciclos cósmicos, existem, né, na doutrina hindu, existem ciclos cósmicos gigantes. Eles têm uma lógica, desde os maiores até os ciclos menores, tá? E essa lógica, basicamente, é a seguinte: parte-se de um ponto de proximidade com o espírito e pouco a pouco se vai degradando e se vai mergulhando na matéria. Isso que ele vai chamar de mergulho no reino da quantidade, né? Então, se parte, as primeiras gerações, a gente pode dizer, viviam no reino da qualidade, né? Qualidade aqui no sentido de espírito, no sentido de ato, no sentido... No hinduísmo se fala em Purusha, né? Que esse é o próprio Deus, né? O reino espiritual. E pouco a pouco, conforme a humanidade progride, entre aspas, na verdade para o tradicionalista é um grande regresso, conforme se avança no tempo, há um mergulho cada vez maior na quantidade, tá? Na matéria, no materialismo, etc. Eu queria aprofundar um pouquinho, até para puxar aqui algumas questões simbólicas importantes. O Guénon, ele diz o seguinte, que esse ciclo, ele não é simplesmente um mergulho na matéria, tá? Ele é isso, mas isso pode ser entendido de forma mais apropriada, considerando o que foi dito anteriormente sobre a quaternidade, tá? Os ciclos, como eles podem ser subdivididos em esquemas
quaternários, né? E a gente pode pensar que acima está o reino espiritual, do lado direito está o reino, a gente pode dizer, dos guerreiros, dos grandes reis, tá? De um início de, vamos dizer, de institucionalização dessa ordem espiritual, tá? Formando de fato uma civilização que é material, mas que se rege por princípios espirituais. Então, se no reino espiritual a gente pode pensar no mago, no sacerdote, no monge, nessa grande autoridade espiritual, a gente, conforme caminha para o início de materialização, aí quem impera passa a ser a figura do rei, do guerreiro. No hinduísmo a gente tem o Brahmanin e depois os Kshatriyas, né? Os Kshatriyas são esses guerreiros que, ao mesmo tempo que se submetem ao poder espiritual, a princípio, em algum momento, vão se revoltar contra esse poder espiritual, e isso vai marcar um início de uma decadência. E vocês podem pensar, né, como se passa de um elemento ar para um elemento fogo. Tá? O fogo tem a ver com essa solidificação, esse princípio de solidificação das coisas, mas ainda em referência ao espiritual. Depois disso, vem um terceiro momento, né, o momento da terceira classe, e agora, em vez do império dos Kshatriyas, e ainda mais distante do império dos grandes sacerdotes, dos grandes magos, dos grandes monges, em contato direto com o espírito, agora a materialização se dá no sentido de rompimento até com a monarquia, com a classe dos guerreiros, que é cada vez mais escanteada, e quem assume o poder são basicamente os comerciantes, é a burguesia, tá? E isso tem a ver também com o império da ciência sobre o espiritual, a perda do sentido simbólico se dá aqui, e o mundo mais e mais caminha para essa materialização, para essa solidificação, para esse alinhamento em relação ao mundo material. Em relação ao mundo espiritual, um mergulho no mundo material. Só que o mergulho na quantidade, ele ainda dá um passo além para o Guénon. Ele explica isso principalmente no reino da quantidade. Ele diz que depois dessa solidificação, é como se o grande muro da modernidade, o grande muro da ciência, de tão rígido, ele começa a apresentar fissuras, porque uma coisa muito sólida, ela não se sustenta no curso dos tempos. E é então que o que impera no final das contas, como último estágio, é uma dissolução, tá? É uma penetração, é um rompimento desse muro, mas agora não por forças superiores que voltam a ter contato com o mundo terreno, com o mundo material, mas sim por forças inferiores, infra-humanas. E ele vai dizer que aí sim a gente vai ter um mundo em que o que era marginal se torna mais e mais central, né? Aquele símbolo do centro, ele vai se perdendo completamente de vista. Então, realidades que eram periféricas, mais elas assumem o centro. O carnaval, que em épocas tradicionais era relegado a um momento muito específico do ano, de repente ocupa o ano inteiro, tudo se torna um grande carnaval. E não só, isso vai assumindo facetas verdadeiramente demoníacas, né? Para o Guénon é isso. Ele vai usar termos específicos, tá aqui, eu não vou falar disso, tá? Não é tanto meu ponto, mas a ideia central dele é isso. As influências, os anjos caídos, os seres decaídos, tal, eles começam a conseguir penetrar e influenciar mais esse mundo, até que a dissolução se torna inevitável e um novo ciclo tem início. Essa é a visão geral. Essa é uma visão que realmente aparece nas doutrinas hindus. Para as doutrinas hindus, a gente vive hoje na chamada Kali Yuga. Então eu falei de 4 momentos, né? A Kali Yuga é o último desses momentos. É a última era, é o que corresponde à idade de ferro. É o momento em que se dá com maior força esse movimento em direção à quantidade até a dissolução final, em que mesmo a solidez frágil do materialismo se desfaz e o que toma lugar é algo ainda pior do que isso. E não só, tá? Agora para o Guénon, e aqui que eu acho que é o ponto crítico, e nisso o Guénon é acompanhado pelos tradicionalistas,
né, de forma bastante massiva, né? Não sei se unânime, mas de forma muito, muito massiva. Ele diz que não só a gente vive no final, vive na Kali Yuga, que é o último momento, isso realmente, tá? Assim, segundo o Vedanta, segundo o hinduísmo, realmente, acho que em relação a isso não tem muita discussão, realmente se trata da Kali Yuga. Só que a Kali Yuga é um período grande, tá? O que ele diz é que não só a gente vive na Kali Yuga, como vive nos últimos momentos de fato da Kali Yuga. Ele não vai falar exatamente o ano, mas tem algumas sugestões lá de que realmente, assim, a gente está no final do final do final. Então, a qualquer momento, a Kali Yuga pode acabar e este mundo pode acabar. Ele encerra o livro dele, O Reino da Quantidade, com essa ideia de que estamos caminhando de fato para o fim de um mundo. Não é o fim do mundo como um todo, mas é o fim de um mundo. Ou seja, um fim de um grande ciclo, porque a gente vive um momento mais baixo desse grande ciclo e é necessário que, enfim, deve haver uma enorme tribulação para que o novo ciclo tenha início. Agora, qual é a questão que me parece muito problemática aqui? Acho que vocês entenderam o panorama. Me parece que isso tem uma série de implicações, essa visão, ela é trágica, ela tem uma série de implicações em quem acredita nela, né? Se a gente parte realmente dessa ideia, o mundo passa a ser visto como basicamente sem nenhum sentido. Tudo é visto como um grande mal, e o que resta é ou lutar, né, pelo retorno a tempos idos, ou realmente esperar, ou esperar passivamente pelo fim, ou até querer acelerar esse fim. Enfim, são opções muito, muito ruins, muito depressivas. Existem dois problemas aqui, a meu ver. O primeiro problema é um problema de ordem, assim, objetiva, de interpretação dos tempos, um problema de que a conclusão do Guénon, de que a gente vive final da Kali Yuga, é uma interpretação que não parece ter tanta ressonância com outros autores da própria tradição do hindu, da própria tradição do Vedanta. Existem aí autores que sugerem que o final da Kali Yuga vai se dar daqui a centenas ou daqui a milhares de anos. Tá, então, embora a gente viva na Kali Yuga, ainda há muito que acontecer, ainda há muitos pequenos ciclos, inclusive. Tá? Dentro da Kali Yuga existem pequenos ciclos. Existem muitos eventos ainda acontecerem até que se chegue de fato a esse reino da dissolução. Então, é um milenarismo, a gente poderia dizer assim, né? Uma ideia de fato apocalíptica que, enfim, ideologias apocalípticas sempre fizeram parte da humanidade. E que não parece ser mais uma voz, os tradicionalistas parecem ser mais uma voz nesse sentido, com todas as implicações trágicas que isso traz. Tá? Sobre esse ponto, eu vou deixar aqui para vocês depois um texto do Mário Ferreira dos Santos, que ele tem uma leitura diferente, em que ele sugere aí fazer uma leitura astrológica e tal, que a gente de fato vive um fim de alguma coisa, um fim de um ciclo, tá? E de fato acho que há muitos sinais nesse sentido, né? Eu vou esmiuçar isso nas aulas finais. Existem, de fato, sinais claros até, não só de materialismo, mas hoje acho que de um momento de dissolução mesmo do próprio materialismo, no sentido pior do que o próprio materialismo, provavelmente. Agora, por exemplo, Mário Ferreira dos Santos, que é um autor também respeitador das tradições e tal, ele diz que, na verdade, a gente está num momento de transição para um novo ciclo, e seguindo aquelas ideias, até que tem repercussão no mundo New Age, mas ele diz que a gente está passando da era de peixes para a era de aquários, né? E isso significa, sim, uma ruptura ao fim de um ciclo, de um pequeno ciclo, para o início de um novo ciclo, mas é um ciclo pequeno, um ciclo cuja transição não é tão traumática e tão definitiva, né? Assim, não é uma ruptura tão grande, mas é uma transição dentro ainda de um ciclo muito maior, tá? E esse ciclo muito maior, essa Kali Yuga, né, que seria, enfim, na verdade, o fim da Kali Yuga significa o fim das 4 yugas, porque a Kali Yuga é a última das 4 yugas. Então imagina, o Guénon está sugerindo que a gente vive um momento muito específico de um fim de um ciclo enorme. E o Mário Ferreira vai falar, não, olha, é um pequeno ciclo que realmente está sendo superado, mas a gente vai viver agora uma nova era, que é uma era de aquário, e isso traz implicações para o próprio cristianismo, por exemplo.
E me parece que, no mínimo, é uma ideia que faz sentido, tá? Que pode fazer tanto sentido quanto a ideia absolutamente apocalíptica do Guénon, com a diferença que me parece uma ideia mais saudável psicologicamente, tá? Porque o Mário Ferreira reconhece os males, obviamente, da modernidade, dessa pós-modernidade até, mas ao mesmo tempo ele tem um olhar esperançoso em relação ao futuro, tem um olhar construtivo, um chamado mesmo pra gente perceber as coisas boas que existem no momento presente. E atrelado a isso, pensei até em mudar de bloco, mas acho que consigo encerrar aqui, ainda que o bloco fique um pouquinho mais longo. Mas é no mesmo assunto. O que me parece também é que essa leitura extremamente, esse olhar muito pessimista, muito trágico em relação à modernidade, ao momento atual, à pós-modernidade, ele é contraditório com a própria ideia dos ciclos, tá? Com a própria ideia tradicional, porque o Guénon reconhece isso, tá? Em alguns momentos ele reconhece isso, mas assim, o tom central que foi assumido pelos tradicionalistas foi de um pessimismo gigantesco e de não ver absolutamente nada de bom no momento atual. E me parece, em primeiro lugar, que é uma imposição dos próprios tempos, né? O Guénon fala isso muitas vezes. Se é uma imposição dos próprios tempos, é um desejo de Deus que os tempos se desenrolem dessa forma. Ou seja, é claro que o afastamento do espírito é uma coisa em si ruim, mas ao mesmo tempo existem elementos necessariamente bons, né? Assim como no reino puramente espiritual havia uma deficiência em termos de concretude, de realizações concretas, materiais, etc. Assim como no reino, ou na era dos guerreiros, dos grandes reis, havia muito respeito aos ensinamentos tradicionais, mas ao mesmo tempo havia uma tendência muito grande ao autoritarismo, à rigidez, que foi se tornando cada vez mais crescente, com monarcas cada vez mais absolutistas, isso se vê historicamente. Enfim, havia pontos bons e pontos ruins. Com o materialismo cientificista, obviamente, tem um problema enorme da perda da dimensão espiritual, do rompimento dos símbolos, etc., mas ao mesmo tempo há ganhos inegáveis, em termos materiais, em termos de saúde, em termos de conforto, de bem-estar, etc. E até no último estágio, né, embora tenha elementos absolutamente trágicos, né, de confusão, etc., ao mesmo tempo existe um movimento de descoberta, de diversidade, até a própria possibilidade de um Guénon, por exemplo, dos autores tradicionalistas, de terem acesso a uma diversidade enorme de tradições religiosas, é fruto desse momento, dessa era moderna, em que as fronteiras ficam muito mais fluidas e a gente começa a ter muito mais acesso. Começa a ter muito mais contato com outras tradições e começa a ter muito mais facilidade de comunicação, a língua deixa de ser um empecilho, e, enfim, há perdas e há ganhos, né? Acho que esse é o ponto central. Não estou negando o caráter trágico de uma dissociação do mundo espiritual, obviamente, mas estou querendo dizer que o ciclo, ele carrega em si uma integridade, né? Uma integridade que se sucede, né, que se espalha nesses estágios, a gente poderia dizer. E cada etapa tem sua importância, né? E negar isso é negar a importância do próprio ciclo. Então, quando a gente enxerga esse grande ciclo com essa visão absolutamente pessimista e sombria em relação ao momento atual, é quase inevitável que a pessoa seja cometida realmente de um olhar desesperançoso em relação à vida, etc. E isso, obviamente, é trágico, tá? E para quem nunca estudou os tradicionalistas, assim, essa seria a minha advertência central, tá? O cuidado central é não cair nesse poço, né? Nesse lodo de desesperança, até porque é um lodo de desesperança que não encontra muito respaldo na própria tradição hindu, por exemplo, tá? É uma conclusão muito grande. Muitas fichas são jogadas pelos tradicionalistas, né? Uma grande aposta de que a gente vive esse fim absoluto dos tempos, né? Nesse momento final da Kali Yuga, que é um ciclo gigantesco de milhares e milhares e milhares de anos. É uma aposta muito grande, com poucos elementos que realmente embasem essa aposta.
o reconhecimento, né, como eu disse, de que a gente realmente vive uma situação excepcional, uma situação, um momento distante, de fato, do plano espiritual, distante das tradições, o simbolismo se perde e tal. Isso é um fato, mas isso não significa que é o fim absoluto de um enorme ciclo. Acho que existe uma chance ao menos tão grande, se não maior, de que o Mário Ferreira dos Santos esteja certo nessa, que a gente viva o fim de um pequeno ciclo. Isso traz um nível de esperança muito maior aí pro um futuro mais próximo, né? Então acho que é isso, tá? Acho que essas são algumas considerações. Eu até anotei aqui uma outra questão, acho que eu vou falar rapidinho disso. É curioso, porque a gente realmente vive esse momento de dissolução, né? Se a gente pega um autor como um Bauman, por exemplo, ele vai falar da modernidade líquida, como as coisas se desfazem, e de fato a gente pode ver isso como um símbolo de uma realidade absolutamente trágica, mas ao mesmo tempo a gente pode, pela própria ideia de que os símbolos são dúplices, a gente pode olhar para isso quase da mesma forma como a gente olha para o símbolo da água em seu todo, e como a água ela pode ser um local de mergulho inconsciente mesmo, um mergulho no reino do inconsciente, no submundo, e ao mesmo tempo ele pode ser uma oportunidade de renovação, né? Como se dá pelo batismo, por exemplo. Então essa dissolução, ela não deixa de ser uma grande promessa de uma nova primavera. E é possível, a meu ver, que a gente relativize um pouco essa visão muito apocalíptica dentro do tradicionalismo, se aproveite dos seus tradicionalistas, mas consiga manter uma visão, primeiro, mais respeitadora das coisas boas que existem nos nossos tempos, inclusive, e também nos tempos passados, uma visão mais íntegra, né, de realmente respeitar o que passou, respeitar as tradições, não achar que os nossos antepassados foram perfeitos imbecis, como muitos modernos pensam, e que obviamente é um absurdo, mas também não achar que é só no passado que existem coisas boas, porque obviamente isso também não é verdade. Então tem uma visão mais íntegra, mais equilibrada, um olhar mais esperançoso em relação ao presente e mais esperançoso também, obviamente, em relação ao nosso futuro, né? E isso possibilita uma abordagem em relação à vida mais focada na construção do que na pura passividade, ou num ânimo puramente destrutivo mesmo, porque acaba sendo essa a consequência psicoemocional quase inevitável, né, quando a nossa visão de mundo se torna muito apocalíptica. Tá bom, gente? Então esse é o primeiro aspecto aqui que eu queria tratar criticamente em relação aos tradicionalistas. Daqui a pouquinho a gente segue.